Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Rodrigo Herrerias e estamos aí para mais um dia de análise do fechamento do mercado. Hoje, dia 27 de julho de 2020, são 18 horas aqui em ponto e hoje foi um dia bastante interessante, um dia muito bom para o mercado em geral, um dia de uma alta bastante uh, tranquilo, uma alta bastante forte aí durante a maior parte do dia, né? Principalmente de manhã, depois da tarde ele ficou um pouco andando de lado, mas foi um dia bastante interessante aí. Bom, começando pelo nosso aviso rapidinho que a gente sempre diz e a gente sempre vai repetir isso, que o objetivo do conteúdo desse vídeo é único e exclusivamente educacional. A gente não recomenda compra, não recomenda venda, a gente não recomenda investir em nenhum ativo, a gente não dá call aqui. É tudo para fins educacionais, é tudo a título de exemplo, tá? O que a gente faz aqui é pegar alguns setups, geralmente os setups que eu mais uso no momento, e eu analiso o comportamento dos ativos do mercado em relação àquele setup que a gente está analisando, aquele setup que está se enquadrando naquele momento, tá? É sempre bom também reforçar que operar em renda variável é uma atividade de risco, comprar e vender ação, portanto, é uma decisão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, ok? E aqui, rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa análise de mercado. Começando, lógico, pelo Ibov. O Ibov fechou hoje com uma alta de 2,05%, o que é uma alta bastante interessante aí. A gente já tinha falado no vídeo de sexta-feira sobre esse preço de fechamento de reversão. Deixa eu tirar as cores aqui para não poluir tanto o gráfico. A gente tinha falado sobre esse candle aqui de sexta-feira, que era um preço de fechamento de reversão, chegou a tocar aqui a média de 17, da mesma forma que o preço veio aqui, tocou e voltou, da mesma forma que o preço veio aqui, tocou e voltou, enfim, aqui ele já estava abaixo da média, né? Mas se a gente jogar aqui para trás, ele sempre vem para a região das médias para testar e tocar. Então ele fez isso e a gente tinha também analisado que está faltando um teste do Ibov aqui, um reteste, né, talvez para até rompimento na resistência de 105,928. Continua o movimento, obviamente a gente vê que ele não perdeu a média de 9, o que é excelente, tá? Não perdeu a média de 9, a média de 9 sequer ficou apontada para baixo, então isso é muito bom, ok? Esses 4 dias aqui de correção e de lateralização foram bons porque o estocástico lento acabou conseguindo descansar nesses dias, deu uma aliviada no estocástico. E aí eu digo que rompendo essa zona de resistência em 105, 900, 106 mil pontos, o alvo daí, a próxima resistência mais importante aí é o topo histórico em si do Ibov, e é isso. Para baixo, a gente repete, a história continua a mesma, tem aí a média de 9, tem agora a média de 17 com esse fundinho aqui, tem a média de 34, ok? E tem aqui a zona de 97.500 pontos aí aproximadamente, ok? Ainda que ele venha testar tudo isso, a gente vai considerar, pelo menos eu, na minha visão de amador, eu não sou analista, eu não sou profissional, eu considero que ainda assim é só um recuo, é só um pullback em uma tendência de alta bastante forte, ok? Então o Ibov por enquanto é isso. Vamos para o nosso mini índice. Mini índice, ele está basicamente na mesma situação do Ibov, né? Quase igual. Ele fez aqui também um preço de fechamento de reversão na sexta-feira. Hoje foi ativado e aí ele chegou a subir quase 2.000 pontos aí. Foi um belo de um trade, 2.000 pontos é bastante ponto, né, no índice. E é isso também, ok? Eu tirei aqui, não sei se eu tirei, eu acho que eu devo ter tirado. Eu tirei aqui o Fibo que eu tinha traçado, mas a gente traça de novo, foi mais ou menos daqui até o fundo.
Aí. Na verdade eu tinha traçado ele no semanal. Pera aí. Só um minutinho, que é rapidinho aqui. Foi desse topinho aqui, ó. Muito bem. Eu tinha traçado ele aqui pelo semanal. E aí a gente vê que a resistência do índice, como eu já tinha falado em outros vídeos, está um pouquinho mais alta para cima, né? Em 107 mil pontos, tá? Então tem 1.000 pontos acima da resistência do Ibov, praticamente, ok? E ele pode sim agora ir testar lá esses 107 mil pontos, o estocástico permite isso, tá? As médias estão suportando bastante aqui essa região. Da mesma forma, ainda que ele venha aqui nos 98 mil pontos, ainda assim eu considero como apenas um recuo de uma tendência de alta forte o mini índice. Não temos muito o que fazer no mini índice. Ele nos 60 minutos, ele nos possibilitou aqui, foi aberto, teve uma abertura com gap aqui, um gap de alta, ok? E ele teve a tática da primeira hora aqui acionada nessa abertura e foi ela que deu aí até o final, ela conseguiu vigorar, né? E chegou a dar 765 pontos. Entre ela e a máxima do dia, que é aqui, deu 1.275 pontos, ok? O índice futuro nos 60 minutos, tá? Nos 15 minutos, a gente tem essa primeira movimentação do índice, as médias estão alinhadas para cima, ou seja, formou-se aqui um 9.3 aqui. Quem tomou esse 9.3 chegou a dar 1.600 pontos. Depois aqui formou um 9.2 que foi acionado e estopou. Aqui chegou a encostar de novo na média, não teria feito nada aqui. Aqui sim fez um 9.4, deu entrada e fechou o pregão sem estopar, sem praticamente andar. Quem entrou e saiu no fechamento saiu com 238 pontos negativo, aí 240 pontos negativo, ok? Índice então feito. Dólar futuro. Bom, o dólar futuro, começando pelo diário, foi um dia aí de queda para o dólar futuro, mas ele está bem fraquinho, tá? O dólar, ele ainda está brigando aqui com a média de 89. Ele ainda não se conformou que perdeu essa média. Os compradores ainda estão tentando fazer reverter essa situação aqui, por isso que está tendo bastante briga nessa região. E isso é muito bom, porque vai dar tempo das médias chegarem próxima do preço para forçar ele a vir eventualmente aí para baixo, beleza? Então a gente vê aqui que no dólar a gente teve inicialmente, deixa eu pegar aqui a minha setinha aqui, a gente teve inicialmente aqui um 9.1 que foi acionado aqui na abertura e depois na sexta-feira ele formou aqui um 9.2 que foi, na verdade já tinha formado aqui, né? Não foi ativado, a gente jogou a entrada aqui para sexta-feira, no final de sexta-feira, né? E hoje esse trade foi ativado aí no 9.2, mas também não andou muito, tá? Chegou a andar aí uns 10, 12 pontos mais ou menos. Nos 60 minutos, o dólar tá bem chatinho também. A gente vê aqui um 9.1 formado, que não foi ativado. Depois ele veio ser ativado quando rompeu aqui, ó. Deu um calorzinho de 14 pontos, mas terminou bem aí com 27 pontos e meio, 28 pontos praticamente aí, o dólar pelos 60 minutos, o que é um trade bastante interessante aí, né? Uma entradinha, não teve muito calor, foram 15 pontos praticamente aí, não teve muito calor, e é isso, tá? Nos 60 minutos a gente já vê que o estocástico já está numa região de sobrevenda, ele já está em uma região de sobrevenda, mas em contrapartida a tendência do dólar futuro é de baixa, né? Então isso não influencia muito, aí a gente teria que analisar o estocástico do diário, e o estocástico do diário subiu agora com essa alta e pode voltar a cair novamente aqui tranquilo, então 60 minutos também pode continuar com o estocástico sobrevendido, que não tem muita influência, já que a tendência é de alta. A maior informação que o estocástico pode passar para nós, a informação mais relevante,
é de uma eventual sobrecompra em uma tendência de alta, tá? Já nos 15 minutos, o que eu vejo aqui no dólar futuro é um 9.1 aqui de venda, que foi estopado. Estopamos o 9.1 de venda. Depois ele formou aqui um nada, porque as médias ainda estão alinhadas para cima, ok? Aqui a gente vê uma espécie de Twin Towers entre esses dois candles. E aí acionou aqui, chegou a dar um calorzinho de 14 pontos, depois caiu aqui, chegou a dar 31 pontos e até o final do dia deu 40 pontos, que é bastante. Além desse Twin Towers, quem não conseguiu entrar nesse Twin Towers, talvez teria esperado aí uma decisão um pouco mais certa do movimento do dólar, o que não é errado também. Então teve que aguardar toda essa queda do dólar na parte da manhã. Ele começou a corrigir aqui. Aqui formou-se o 9.2, mas o 9.2 bem longe das médias, inclusive da média de 9, o que impediria aí uma tomada de posição. Aqui formou um 9.1, mas eu não entraria nesse 9.1 porque a gente não tem nem divergência aqui no estocástico, ok? Não temos essa divergência no estocástico. E aqui formou um 9.1 de venda. Aqui daria para entrar. Quem entrou aqui quase não passou calor também, 3 pontos, 4 pontos de calor, e aí foi embora sem problema nenhum. Aqui nós também temos um 9.3 de venda, que deu entrada. Aqui também nós temos um 9.3 de venda, que também acionou a entrada. Aqui nós temos um 9.4, que também acionou a entrada. E isso daí é o que vimos no dólar futuro nos 15 minutos, beleza? Vamos agora para os agrícolas. Temos o milho, que nós estamos numa operação no milho e agora finalmente ele está indo a favor da nossa operação. A gente já está aí com um belo lucro no bolso de 1,73%, o que para o milho, dado a condição de que a gente trabalha com ele em tese alavancado, né? Porque o contrato de milho ele representa aí 450 sacas de R$ 48,89, então seria mais ou menos vezes 450, que é 22 mil reais, um contrato de milho. E as corretoras aí variam a garantia, obviamente, mas aqui eu trabalho, ela exige uma garantia de R$ 1.000, tá? Então a gente pode trabalhar alavancado e isso faz com que 1,5% seja bastante coisa, porque é 1,5% em cima de 22 mil reais, ok? Bom, a tendência continua. Vamos ver se ele vai ter força para romper esse último topo, que acredito eu que seja o topo histórico do milho, exatamente. A tendência continua clara. Vamos aguardar, vamos tentar conduzir por enquanto pela média de 9. Se ele começar a se afastar muito do preço, aí a gente muda a forma de condução aqui do milho. O boi não tem nada para fazer, né? Ele já tinha dado a alta aqui. Aqui a gente tem o 9.1, que pode ser considerado uma barra elefante. Teve o gift aqui, deu para entrar nesse gift, que também é um 9.3, e aí foi embora. A última entrada aqui deu 2,34% aí o boi, e ele não quer nem saber de nada, vai para cima, já está R$ 222,60 aí o boi. Vamos dar uma olhada no café. Se ele conseguiu romper, ele está tentando ainda romper. Ele rompeu uma boa parte, chegou a andar bastante, só que voltou e fechou exatamente no ponto da nossa resistência que havíamos marcado aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente alertou aí para uma operação interessante nesse 9.1 que não se confirmou e depois neste outro 9.1 que aí sim deu certo e o café bombou ali. Explodiu o preço do café e aí parou na média lilás, na nossa média fúcsia, a cor, dando um trade maravilhoso aí no café, beleza? E agora não tem nada para fazer, tá? O café está descansando aí, eu acho que ele não vai ter força para romper já, porque as médias ainda estão bem afastadas aqui. A média de 9, inclusive, está bem afastada. Talvez ele continue aí lateralizado mais alguns dias para dar tempo das médias começarem a vir e chegar até o preço, ok? Bom, vamos dar uma olhada também no juros futuro, DI1 FUT. Juros futuro,
ele formou aqui, ele tinha aqui, se a gente tirar o zoom a gente consegue ver bem, um grande e gigantesco Power Breakout. Na sexta-feira ele rompeu para baixo esse Power Breakout, a gente comentou no vídeo de fechamento de sexta. Eu também comentei que eu duvidava que ele continuasse caindo muito, tá? Mas hoje ele conseguiu cair mais um pouco, tá seguindo o gráfico. É aquela história, né? A gente tem que sempre seguir o gráfico, não tem que ficar analisando ou achando isso ou achando aquilo. É o gráfico. O gráfico nos diz o que está acontecendo e com base nisso a gente tenta analisar a maior probabilidade do que pode acontecer e entrar a favor dessa probabilidade aí, né? Seguir o gráfico e seguir sempre o setup. Bom, dólar futuro é isso, não tem, é queda, vamos lá, por enquanto é queda, não tem nenhum sinal ainda de reversão, né? Eu só disse que eu duvidava que o dólar caía porque ele já está num patamar bastante baixo, né? 3.780 aí, o DI, né? Falei errado, o DI está num patamar bastante baixo, 3.780, mas continua caindo conforme o gráfico havia nos avisado, beleza? E por fim, vamos dar uma olhada no ouro. O ouro continua o seu movimento de alta, um movimento muito bonito no ouro. A gente teve aqui, iniciando esse movimento de alta, esse 9.1, show de bola, com divergência de alta aqui no estocástico, 9.1 aí, disfarçado, um 9.1 praticamente imperceptível, mas são os melhores 9.1 esse daqui. E aí, depois disso, o preço foi embora. Aqui nós tivemos um 9.3 acionado, que também deu certo. Depois nós tivemos aqui um 9.2 acionado, que também foi. Tivemos aqui um 9.4 que teria sido estopado. E tivemos aqui um ponto contínuo, um PC, bem na região das médias, que deu certo, está dando certo. E aqui nós também tivemos um 9.1 que também está dando certo. Olha quantas oportunidades a gente tem no ouro de junho de 2020 e julho de 2020. Isso é bastante interessante para o ouro e ele continua o seu movimento de alta, tá? Por enquanto não tem nada para fazer, ele já rompeu aí essa linha de resistência, que é a máxima da semana passada, e, enfim, está afastado das médias, tem que esperar agora uma nova oportunidade no ouro. Bom, indo para as ações, para amanhã, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, a Vale. A gente havia dito no vídeo de sexta-feira que este candle aqui indicaria, sim, uma bela de uma possibilidade de alta. Quem se atentou a isso e resolveu tomar esse trade na abertura do pregão, ou num recuo, enfim, mas vamos contar da abertura, chegou a dar aí 3,83% de ganho só hoje, ok? Só hoje. Foi um belo de um trade lindo. Eu acho que já teria até dado o alvo. Ó, já teria até dado o alvo. Quem entrou aqui na abertura chegou no alvo, ó, 3%. Muito bonito. E agora o que a Vale está nos apresentando? Ela apresenta ainda uma nova intenção de continuidade na alta do movimento com um 9.1 aqui, ok? 9.1 na Vale, portanto, para amanhã é bom ficar atento. Banco do Brasil está aqui. Bom, Banco do Brasil é um papel que está mais fraco, né? Como os bancos em geral estão fracos, mas hoje as instituições financeiras resolveram dar uma puxada no Ibov e elas junto com a Vale foram boas protagonistas aí da alta, responsáveis pela alta do Ibov, tá? Das blue chips em geral, né? As instituições financeiras, Vale, Petros, foram as grandes responsáveis por isso, tá? As small caps, elas não acompanharam tanto assim o Ibov no dia de hoje, tá? E aí o Banco do Brasil, BBAS, a gente tinha aqui já na sexta-feira um PC, um ponto contínuo. Eu não gosto muito desse ponto contínuo porque o preço já estava abaixo da média lilás, e isso significa o quê? Que rompeu a média? Não, ainda não rompeu a média.
justamente porque não tinha um fechamento aqui embaixo, né, para confirmar esse rompimento, mas havia sim uma violação da média de 89 e poderia essa violação ser confirmada hoje, dependendo do movimento. O que aconteceu foi muito pelo contrário, entrou uma grande força compradora aqui no Banco do Brasil. Quem foi um pouco mais arrojado conseguiu comprar aqui no rompimento desse ponto contínuo, desse PC, e quem é mais conservador achou melhor aí esperar essa exata formação, que é um 9.1 aqui de compra. Então, bora ficar atento também amanhã para Banco do Brasil. Enev 3 está formando aqui, já havia sido formado na sexta-feira. Na sexta-feira foi? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, na sexta-feira não tinha formado nada. Está formado hoje aqui um 9.3 em Enev, ok? 9.3 clássico, o papel está bastante comportado, ó, bem bonitinho. 9.3 aqui, na ruptura da máxima do dia de hoje, pode ser acionada aí uma bela de uma oportunidade em Eneva. Petrinha. Ué, não foi a Petrinha? Bom, a Petrinha, a gente tinha aqui, deixa eu ver aqui minha anotação, um 9.1, eu pensei que eu tinha falado alguma coisa. Ah, sim, na sexta-feira, o que a gente tinha aqui na Petrinha? Um preço de fechamento de reversão na Petrinha, né? Mínima menor do que a mínima dos dois últimos candles e fechamento maior do que o fechamento do candle anterior. Eu lembro de alguma coisa que a gente tinha conversado sobre a Petrinha aí na sexta-feira. E é isso, aqui tínhamos um preço de fechamento de reversão, que já era um padrão que eu gosto bastante de operar. Então a ruptura da máxima deste candle autorizaria sim a tomada de uma posição. E quem fez isso terminou hoje o dia com 0,6 quase por cento de lucro e também com a formação de um 9.1 aqui, bastante interessante esse 9.1 em Petro, indicando aí uma continuidade do movimento de alta dela, ok? BPAN 4. Bom, BPAN 4, embora seja uma instituição financeira, e eu falei que as instituições financeiras no geral foram muito bem, acontece que a BPAN 4 não é uma blue chip, ela não é uma empresa grande na bolsa, né? Uma das maiores empresas ela não é, e ela não teve um movimento que acompanhou os seus maiores irmãos ou primos, vamos dizer assim, né? As instituições maiores, mais robustas e com maior peso no Ibov, tá? De qualquer forma, não está tão bonito o gráfico de BPAN, mas ele está formando aqui um inside bar na região das médias. Já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles pretos ou vermelhos, dependendo da cor que você usa. Enfim, são 7 candles de baixa, o que é muito candle de baixa no gráfico diário, é bastante, tá? E isso daí pode indicar um cansaço dos vendedores, um esgotamento da energia dos vendedores. Inclusive a gente tem aqui o estocástico lento já apontando uma zona de possível sobrevenda, ok? As médias estão alinhadas, todas bonitinhas. No gráfico semanal a gente conversou, a gente tem aqui um padrão de compra no gráfico semanal, temos aqui um 9.2. Se você quiser saber mais detalhes, é só acessar aí assistir o vídeo da análise semanal que já está aí no canal. E aqui a gente tem um inside bar de compra, ok? Então, na ruptura aí dos 9,74 pode ser um ponto bastante interessante para um inside bar. E o alvo dessa operação provavelmente vai lá para os R$11, ok? É um alvo bastante generoso aí de 11,29%. Isso se você de repente não quiser, com a ruptura aqui do padrão do gráfico semanal, se ele for acionado, você pode usar essa entrada como uma entrada adiantada para essa operação do gráfico semanal e traçar o seu alvo com base no gráfico semanal, que vai ficar também bastante interessante. Bom, BPAN e TUB4.
E Tube4 é aí um banco que também andou bastante no dia de hoje, né? Deu um belíssimo movimento, uma barra muito bonita de força aqui. E também fechou com um 9.1 de compra, um 9.1 de alta aí, o Tube. Bastante interessante Tube. Inclusive, vocês vão ver que a maior quantidade de setups que tem se apresentado hoje, pelo menos da forma como eu leio o mercado e como eu opero, é o 9.1. É uma nova tentativa do mercado se impulsionar aí em uma perna de alta, ok? Tomara que ele consiga aí continuar subindo e a gente vai acompanhando o mercado dia a dia para ver isso daí. Bom, YouTube 9.1 sem segredo. MDIA a gente também tem um 9.1 aqui. A gente teve aqui um preço de fechamento de reversão em MDIA na sexta-feira. Ele foi acionado, deu um belo de um trade já de 1,97% e agora ele dá aí um 9.1, indicando sim um reteste em toda essa zona aqui de resistência aqui em cima. Essa região aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui. Essa região de resistência aqui, ó, ok? Indicando aí um reteste nessa região e quem sabe aí sim, com esse reteste, ou ela não vai direto, ou ela não faz um rompimento assim mais bonito ainda, né? Se ela fizer isso daqui, ó, aqui tá a zona de resistência aproximadamente, ok? Se fizer isso, fizer um pullbackzinho e começar a engatar uma outra perna de alta, vai ser mais bonito ainda, tá? Por enquanto, MDIA aí formando um breakout no diário. Já tivemos um preço de fechamento de reversão e agora estamos tendo aí um 9.1, tá? Então são 3 setups aí meio que engatados. E no semanal também está se formando aqui um 9.3, ok? A ruptura da máxima da última semana pode sim ativar aí um 9.3, que vai ser bastante interessante e inclusive vai estar rompendo essa linha de resistência aqui, ok? MDIA. Bradescão, BBDC tá bonito também, tá mais bonito que YouTube atualmente. Formou aqui sim um 9.1, tinha formado aqui um disfarce de compra, o Bradesco. Aliás, esse é BBDC3, né? Vamos analisar o 4. Pronto. O 4 está mais interessante aí. Ele é mais utilizado, ele é mais acompanhado aí por todo mundo. A gente olha o 4 então. Bom, BBDC4 a gente já tinha aqui ativado o 9.1, tá? A gente já tinha ativado aqui o 9.1 e tinha também um preço de fechamento de reversão. Quem entrou já está aí com 3,75% no bolso de lucro, ok? E quem não entrou, aí sim, por isso que eu anotei o BBDC3 ali, agora sim, eu lembrei. Porque quem não entrou, o BBDC3 está um pouco atrasado, ele formou um 9.1 hoje. Poderia sim ter entrado hoje já, com base nesse disfarce de compra, estaria aí com 2% já de lucro, ok? Mas o 9.1 ainda está permitindo uma entrada aqui em BBDC3 para quem não entrou, ok? Então vale acompanhar aí para uma eventual operação no dia de amanhã. Cogna. Bom, Cogna, o que nós temos aqui em Cogna? Nós temos aqui em Cogna um candle bastante interessante, bastante peculiar, porque este candle aqui, formado no dia de hoje, é nada mais, nada menos do que um preço de fechamento de reversão. Sim, ele é um candle preto, mas ele é um preço de fechamento de reversão. Por quê? Porque ele tem a mínima menor do que a mínima dos 2 últimos dias e o seu fechamento, que foi aqui, é maior do que o fechamento do candle anterior, que foi aqui. Então, embora ele seja um candle de queda, ele é sim um preço de fechamento de reversão. Está na zona das médias, o que é bastante interessante. Por enquanto a gente não tem aí nada além do último topo, esbarrando aí para ser uma resistência um pouco mais forte em Cogna. Ele também está com o seu estocástico sobrevendido em uma tendência de alta,
o que é muito interessante. Então, amanhã pode-se tentar aí uma eventual tomada de posição, vai aí analisando caso a caso, analise o seu perfil, analise o seu trade, os seus setups, mas para mim está dando aí um preço de fechamento de reversão de compra incógnita. Valide 3, nós temos também aqui um preço de fechamento de reversão. Na minha opinião, ele já não está mais tão bonito quanto o Cogna, tá? Por quê? Porque, primeiro, a tendência ainda as médias ainda estão alinhadas, ok. Só que aqui a gente já vê um topo duplo sendo formado, aliás, já formado, né, nessa região. A gente já vê aí um início de um possível pivô de baixa, ok? A gente também vê aqui que o estocástico não está numa região sobrevendida, como no caso da Cogna. Se o preço quiser continuar caindo, o estocástico ainda permite essa queda, ok? Ele não vai ser um paraquedas para queda, como foi o paraquedas para queda, né? Interessante. Mas enfim, ele não vai ser um paraquedas como o estocástico na Cogna está sendo. Perceba aqui que ele já está numa região de sobrevenda, ou seja, a força vendedora, os vendedores já estão cansados de vender Cogna, é o que diz o estocástico. Ele está falando assim, olha, esse preço já está barato demais para Cogna, já caiu muito nessa pernada, precisa subir um pouco, precisa desafogar um pouco o estocástico, tá? Enfim, valide é isso que está se fazendo, mas também tem um preço de fechamento de reversão, nada impede aí uma tomada de posição, mesmo porque o alvo ainda está num reteste do topo, então não vai precisar aí de um rompimento do topo dessa região de resistência para eventualmente atingir o alvo, tá? É isso aí, valide. Bom, próximo papel, TIMP3. TIMP3, a gente tem o que aqui em TIMP3? Uma tendência de alta, né? Uma tendência de alta que estava sendo desenvolvida aqui, ó. Pivôzão de alta maravilhoso aqui, de livro, ok? E aí, de repente, o que acontece? Bum! Uma grande queda, ok? Que inclusive chegou a romper o fundo deste pivô. Poxa, chegou a romper o fundo de pivô, então a gente já está em tendência de baixa? Na minha opinião, não. Por que não? Porque nós temos ainda as médias alinhadas, nós ainda não temos um pivô de baixa formado, muito menos um pivô de baixa na região da média lilás aqui, da nossa média lilás, ok? Então, para mim, ainda não estamos em tendência de baixa, mas nós também não estamos mais em tendência de alta, clara, bonita. Nós estamos aí com um viés altista para o papel, mas a tendência agora é uma tendência indefinida, né? É uma tendência de rompe topo, rompe fundo. E é muito ruim essa tendência, é um alargamento dos preços aqui, ó. Um alargamento dos preços, ok? De qualquer forma, temos um inside bar bonitinho, sentado na média lilás, depois de uma grande queda, com o estocástico lento já bastante sobrevendido, tá? Isso chama muito atenção para uma tomada de posição aqui e traçar um alvo aqui em 15,80, o que daria aí 7% de lucro. E por coincidência, o alvo, como a gente pode ver, estaria aqui nessa fronteira de gap, tá? Isso daqui é uma resistência porque nós temos um grande gap aqui, isso é uma resistência, e o alvo seria mais ou menos nessa região, ok? Que também bate com esse topinho aqui, ó, tá? TIMP3 é isso. Tupi. Bom, Tupi a gente tinha comentado na sexta-feira que o papel estava em tendência de alta, tinha formado aqui um preço de fechamento de reversão muito interessante na região das médias aqui, sustentado pela média lilás. Ele já chegou a dar aí um lucro de 4,7% só hoje, ok? Quem tomou a posição. E ainda de lambuja, quem está atrasado e não tomou. A Tupi,
está aí avisando, falando, ó, eu quero subir. Tanto que eu tinha um preço de fechamento de reversão aqui e agora eu tenho 9.1 aqui. Eu quero subir. Ou seja, dá para tomar ainda uma posição. Caso haja interesse, aí vai da análise de vocês, mas está com padrão ainda de compra Tupi, ok? MRV. Bom, MRV a gente tem aqui um 9 nada aqui em MRV, né? Pera aí, 9.2 não é aqui rompeu? Deixa eu ver se aqui rompeu. Não rompeu. Ah, então nós temos aqui em MRV um 9.3 que foi inicialmente engatilhado aqui, não houve o seu rompimento, desceu para essa máxima, não teve o seu rompimento, desceu para essa máxima, não teve o seu rompimento e desce agora para a máxima do dia de hoje. MRV, então, portanto, temos aqui um 9.3 em MRV. E além desse 9.3, eu estou dando uma olhada aqui, deixa eu ver a mínima dele. A mínima dele, ó, é menor. Inclusive aqui parece que ele rompeu, né? Deixa eu ver o preço aqui. Vamos só confirmar. 20 com 0,1, 19,99. Não, nós temos aqui um 9.3 e além disso, nós temos aqui um preço de fechamento de reversão. Dois setups simultâneos aí em MRV, ok? Bastante interessante também para uma tomada de posição. LWSA. LWSA tá formado aqui um inside bar, tá? O setup é um inside bar, tem um inside bar formado. Ele é um papel muito interessante porque ele tá com uma alta muito boa desde que ele abriu, na verdade, ele estreou na bolsa aí em fevereiro desse ano, depois ele caiu por causa da crise, né? Em que todos os papéis sofreram, enfim, no geral, o mercado sofreu, mas depois ele já se recuperou e já rompeu o topo da crise já faz tempo, ó, já subiu 73% além do topo da crise. Então ele é um papel que está muito resiliente, ele está sim respeitando muito a região das médias e isso chama bastante a minha atenção. E possibilitaria sim a tomada de uma posição aqui, tá? O único porém desse papel é que ele formou um topo triplo aqui. Ele formou esse topo triplo, tá? Mas em contrapartida ele não está tendo força para ir para baixo. Não está tendo força para ir para baixo. Eu acho que sim. O stop está curtinho, ó, o inside bar é pequeno, o stop curtinho. Para aqueles que são mais agressivos, eu acho que vale sim pensar muito para amanhã em local web, beleza? Por um inside bar. Agro 3. Bom, Agro 3 a gente já tinha falado no vídeo de sexta-feira desse preço de fechamento de reversão, lindo preço de fechamento de reversão e que já deu aí 3,4% de lucro, mais ou menos, e agora a gente tem aqui a formação também de um 9,1. Olha que interessante. E um 9,1 já tentando romper todos esses candles aqui, que dessa pequena lateralização aí que se formou em Agro 3. Bastante interessante. Quem sabe agora ele vai lá para testar os seus topos aqui anteriores, né? Bastante interessante Agro 3 aí para amanhã também. Como eu disse, né? A melhor entrada seria essa, conforme alertado na sexta-feira. Mas ainda é possível fazer uma entradinha atrasada aí em agro. Tend 3. Bom, Tend 3 a gente tem aqui um 1, 2, 3 de compra. É um setup que eu ainda não mencionei em nenhum vídeo, tá? Mas é um setup bastante interessante aí para se analisar o 1, 2, 3 de compra. Como é que se dá o setup 1, 2, 3 de compra? Bom, ele funciona da seguinte forma. O sonho de todo operador na bolsa de valores é comprar fundo. É comprar fundo. Todo mundo quer comprar ação no fundo, né? Quer comprar ela no ponto mais barato possível, né? É lógico que isso daí é impossível de acontecer, a não ser por uma sorte, enfim. Mas não existe, pelo menos no meu conhecimento, nenhuma técnica que permita você comprar exatamente no fundo, sabendo que aquele ponto que você está comprando é um fundo. Um fundo que ainda não se confirmou, certo? Bom, dito isso, este setup, embora não
não nos permita comprar no fundo, ele tenta localizar o fundo e nos permite entrar o mais próximo possível do fundo, tá? Já com uma margem boa de segurança aí, de entrada de força compradora, para se garantir que aquele fundo é um fundo, tá? E como é que funciona esse setup? Ele funciona com a junção de 3 candles, ok? 3 candles. Nós vamos ter que ter um primeiro candle em uma perna de baixa, né? Nós vamos ter que ter um primeiro candle e a gente vai marcar a mínima desse primeiro candle. Nós vamos ter que ter um segundo candle e nós vamos marcar a mínima do segundo candle. A mínima do segundo candle tem que ser mais baixa do que a mínima do primeiro candle. Então ela tem que ser mais baixa do que a mínima do primeiro candle. E nós vamos ter que ter um terceiro candle. Um terceiro candle e nós vamos marcar a mínima do terceiro candle. A mínima do terceiro candle, ela tem que ser mais alta que a mínima do segundo candle. Perfeito? Esse é o padrão 1, 2, 3 de compra. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Formou-se aqui um fundo, um possível fundo e provável fundo, né? Eu gosto bastante de operar esse padrão justamente na configuração que ele se apresenta aqui, que é em uma tendência de alta, então ele vai nós vamos estar operando a favor da tendência, com o fundo sendo desenhado na região das médias, com as médias alinhadas, ok? Com as médias alinhadas e com o estocástico em zona de sobrevenda. Olha que interessante quantos pontos de congruência, de harmonia, de setups aí, de observação de mercado, de setups não, né? Mas de observação de mercado que nós estamos vendo nesse exemplo aqui em Tenda, tá? Então eu gosto bastante desse padrão nessas configurações. Eu não gosto de operar esse padrão contra a tendência, eu não gosto de operar esse padrão fora da região das médias principais, eu não gosto, e eu também não gosto muito de operar esse padrão com o estocástico sem estar numa zona interessante para uma tomada de posição, beleza? Então a gente vê aqui, entende, formando esse padrão, a entrada é basicamente rompendo a máxima do terceiro candle, então seria aqui em 33,40 e o alvo nós vamos pegar a amplitude inteira do conjunto e jogar para cima, e não vai ser 100%, mas vai ser 200% da amplitude. Então, é um trade bastante interessante, tá? Porque nós vamos arriscar... o stop você pode colocar tanto na mínima do último candle, mas o mais correto é colocar abaixo do fundo que já se formou. Você vai ter uma proteção maior. Você vai tomar um stop um pouco mais caro do que colocar aqui? Vai tomar um stop um pouco mais caro, mas aqui você vai ter uma proteção maior, você vai ser estopado menos vezes, ok? Então o stop seria aqui embaixo e o alvo 200% de toda essa amplitude aí para cima, tá? Se chegar no 100 ou no 161 já quiser fazer uma parcial, não tem problema, pode fazer. E deixa correr o resto aí até os 200, beleza? Tende 3, portanto, formando 1, 2, 3 de compra. Próxima ação, CARD 3. A CARD 3, quando eu estava analisando os ativos aí no vídeo de sexta-feira, para gravar o vídeo para vocês, a CARD 3 era um papel que chamou a minha atenção. Chamou a minha atenção porque ela estava fazendo um preço de fechamento de reversão na região das médias, ok? Com divergência no estocástico. Uma divergência de alta aí no estocástico, tá? Isso é muito interessante. Eu acho que eu não alertei sobre esse trade de card, justamente por causa desse movimento meio chato que ela tá fazendo, tá vendo? É um pivô de baixa meio preguiçoso, meio sem vontade, e isso daí traz bastante barreiras para desenvolver o preço, né? Tem muita barreira aqui para o preço desenvolver, tá? E enfim, eu gosto de operar trades mais fáceis e, obviamente, é isso que eu gosto de analisar
e passar para vocês, e aí vocês tomam a decisão de vocês, certo? De qualquer forma, se eu não me engano, eu optei por não falar desse papel. Não me arrependo de não ter falado, obviamente, não me arrependo de não ter falado. Se alguém percebeu isso, tomou uma posição, já deu quase 6% de lucro, que é bastante. Mas agora o papel está muito mais convicto do movimento. Concorda comigo? Que agora sim, ele está mais convicto do movimento. São dois candles bons, dois candles interessantes, de alta, consecutivos. E agora ele tem um 9.1 aqui. Agora sim eu vejo uma entrada um pouco mais segura. Obviamente, você já perdeu uma parte do movimento, né? O seu stop vai ficar aqui embaixo da média de 34, mas sim, agora sim eu vejo uma entrada mais segura. Repito, nada do que eu estou falando aqui é call de compra, de venda, é recomendação, é nada. Nós estamos só estudando o gráfico e analisando aí cada papel de acordo com os setups que eu estou identificando, ok? Card é isso. Prio 3, nós temos aqui um 9.1 formando aqui, ó, 9.1. Prio 3 também, ó, temos um 9.3, um 9.3, um 1, 2, 3 de compra. Temos uma mínima mais baixa, mínima mais alta. Mas, o que nós temos aqui também? O padrão se formando na região das médias, muito bem. Mas nós não temos um estocástico sobrevendido. Nós não temos o estocástico sobrevendido e isso impede de eu operar este padrão, ok? Isso impede de eu operar este padrão, tá? Então, Prio 3 aí dá para entrar por um 9.1, beleza? Arezo, ARZZ3, nós temos em Arezo, o que nós temos em Arezo? Vamos lá. Nós temos em Arezo um outro 1, 2, 3. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. 3 candles de queda formando 1, 2, 3 de compra. Exatamente. Nós temos aqui uma mínima, outra mínima mais baixa, outra mínima mais alta. Se a gente juntar essas 3 mínimas, o que forma? Um triângulo. Olha que bonitinho. Forma aqui um possível e provável fundo na região das médias, com uma tendência de alta, com as médias alinhadas e com o estocástico sobrevendido. Muito interessante. Isso faz com que o rompimento da máxima de hoje possa aí ser acionada uma posição compradora, beleza? Fora isso, temos também que ressaltar que já são 5 dias consecutivos de queda, né? E isso é bastante relevante aí. Contagem de candles de queda e de alta em tendência é bastante relevante, tá? Vários traders renomados aí falam sobre isso. Um deles é o Oliver Velez, um dos melhores traders no mundo aí, norte-americano. Acho que todo mundo conhece ele. E ele fala assim um pouco sobre contagem de candle e tudo mais. E em uma perna de retração, 5 candles consecutivos da mesma cor, de baixa no caso, né? Uma perna de retração em uma tendência de alta. Então, a retração é de baixa. A quantidade de 5 candles consecutivos é bem significativa, tá? Então, temos aí 1, 2, 3 de compra em Arezo. O GPA3 formando aí um 9.1 GPA3, tá? Temos também 1, 2, 3 de compra, mas estocástico lento, não está numa região interessante para esse setup, então eu não tomo posições neste setup, nesse papel por esse setup, tá? Então o GPA aí formando 9.1, tranquilinho, bonitinho. Lógico, tem papéis aí que aparentemente estão mais interessantes, mas o GPA tá bonito também, não dá para falar que não tá, certo? Ele está nessa região, ele rompeu aí toda essa zona de resistência, virou suporte, está fazendo aí o princípio da bipolaridade, né? Da mudança de polaridade, o que era resistência virou suporte, então fez o pullback, tem tudo agora para fazer mais uma onda de alta e quem sabe aí, eu não gosto muito de usar FIBO, mas quem sabe aí projetar essa onda de alta para 21,71. Olha que bonito esse movimento se ele fizer isso aqui, beleza? Bom, pessoal,
E é isso, setupzinho aí novo para vocês. Eu não sei se vocês conheciam ou não, mas enfim, fica aí a dica. É um setup que eu acho bastante interessante também. É um setup fácil de se operar, é um setup fácil de se identificar, é um setup lucrativo no longo prazo. Eu acredito que para a maioria das ações é um setup a favor da tendência, o que é já bastante positivo, porque operar sempre a favor da tendência é muito mais tranquilo, muito mais fácil e muito mais lucrativo do que operar contra a tendência, ok? E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã.